O Rei de Amarelo é um livro de 1895 escrito por Robert W. Chambers e que consiste em uma coletânea de contos baseados em uma fictícia peça de teatro que enlouquece todos que a leem até o fim. Ele foi publicado no Brasil em 2014 pela editora Intrínseca, em uma edição comentada pelo escritor e jornalista Carlos Orsi. H.P. Lovecraft leu o livro de Chambers no início de 1927 e ficou tão encantado que ele adicionou elementos do livro às suas próprias criações. No entanto, não está claro nessa citação se Hastur de Lovecraft é uma pessoa, um lugar, um objeto, como o sinal amarelo, ou uma divindade. Essa ambiguidade é recorrente nas descrições de Lovecraft das entidades míticas. O Rei de Amarelo faz a alusão a um livro dentro do livro, mais precisamente a uma peça teatral fictícia, e seu personagem central, uma figura sobrenatural cuja existência extrapola as páginas. Pouco se sabe a respeito do texto original em 2 atos, exceto que os seus leitores são levados à loucura, condenando sua alma à perdição, um risco que alguns aceitam se submeter, dado o caráter único da obra, um misto irresistível de beleza e decadência. O Rei de Amarelo é uma coleção de histórias curtas escritas por Robert Chambers e publicados em 1895. As histórias podem ser categorizadas como ficção de horror, ficção gótica vitoriana, mas o trabalho também toca em mitologia, fantasia, mistério, ficção científica e romance. As histórias são de tom macabro, centradas em personagens que geralmente são artistas ou decadentes. A primeira história, The Repairer of Reputations, é ambientada em um futuro imaginário da década de 1920 nos Estados Unidos, cuja história, em desacordo com o conhecimento do leitor, contribui para o efeito de seu narrador não confiável. As próximas 3 histórias são ambientadas em Paris ao mesmo tempo. A peça fictícia O Rei de Amarelo tem 2 atos e pelo menos 3 personagens: Cacilda, Camila e o Rei Amarelo. A coleção de histórias de Chambers extrai seções da peça para apresentar no livro como um todo como histórias individuais. As 4 primeiras histórias são conectadas por 3 dispositivos principais. Uma peça em forma de livro intitulada de King in Yellow, uma entidade sobrenatural, misteriosa e malévola conhecida como o Rei de Amarelo, e um símbolo misterioso chamado Sinal Amarelo. A cor amarela significa as atitudes decadentes e estéticas que estavam na moda na virada do século XIX, tipificadas por publicações como The Yellow Book, um jornal literário associado a Oscar Wilde e Aubrey Beardsley. Também foi sugerido que a cor amarela representa a quarentena, uma alusão à decomposição, doenças e especificamente doenças mentais. Na mitologia de Lovecraft, Hastur é um dos muitos grandes antigos e divindades do Cthulhu Mitos. Ele aparece pela primeira vez em Haita, o pastor de Ambrose Pierce, e ele é o deus indicado como meio-irmão de Cthulhu, um anjo caído, o deus dos pastores, o duque do próprio inferno, também conhecido como a semente de Yog-Sothoth. Embora seja associado a H.P. Lovecraft, ele é mencionado apenas em uma das suas histórias, The Whisper in the Darkness. A verdadeira forma de Hastur nunca será revelada, mas há 2 formas principais que ele é constantemente imaginado. O primeiro deles é uma bolha disforme de apêndices tipo de polvo, um traço comum entre as divindades relacionadas a Cthulhu. O segundo é de um ser humanoide escondido embaixo de um manto, dourado e rasgado, mostrando assim um grupo de tentáculos semelhantes à de sua face escorrendo por baixo dele.
Rei de Amarelo, também conhecido como Peregrino Amarelo e o Rei em Farrapos, é sem dúvida o mais conhecido avatar de Hastur. No Mitos, Hastur é classificado pelos estudiosos como um dos mais poderosos grandes antigos. Assim como outras divindades ancestrais, Hastur é suscetível ao poder cósmico que o mantém aprisionado no coração de uma estrela negra próxima ao sistema de Aldebaran, na constelação de Touro. Há uma controvérsia a respeito de sua origem. Alguns o consideram como uma entidade cósmica gerada através de um dos movimentos cíclicos de Azathoth no centro do universo. Para outros, a origem de Hastur poderia ser traçada até alguma realidade paralela ou dimensão pouco conhecida, da qual ele escapou ou foi ejetado incontáveis milênios atrás. Hastur se relaciona a várias simbologias e lugares. Nomes como Carcosa, o críptico símbolo amarelo, o lago de Hali e o Rei Amarelo são repetidos exaustivamente dentro de sua mitologia e fazem parte de um bem definido conjunto de etos e princípios dogmáticos. A mítica cidade de Carcosa tem origem alienígena, localizado em um planeta obscuro que orbita a estrela de Aldebaran. Ela é descrita como uma metrópole com prédios altos e escuros, construções abobadadas em vários estilos arquitetônicos e sombras que parecem espreitar em todo canto. Aqueles que visitaram esse lugar maldito afirmam que a paisagem urbana tende a mudar quando não se está prestando atenção. Ela é descrita como uma cidade fantasma destituída de população. Ainda assim, é possível ouvir sons nas ruas desertas. E aqueles que vagam por Carcosa experimentam visões alucinantes de beleza e horror sem igual. A cidade fica às margens do lago de Hali. Além do lago, fica o palácio de Itil, onde, segundo o mito, o avatar de Hastur fundou seu reinado. A história é contada em detalhes na peça O Rei Amarelo. Todas as entidades do Mitos, Hastur talvez seja a que mais se aproxima de constituir uma religião organizada. O deus está ligado a princípios como niilismo, decadência e estagnação. No passado, ele foi venerado por humanos na Samária, Altuma e Ibória. Seus cultistas se reuniam para ouvir as palavras dos sacerdotes, que professavam uma espécie de evangelho conhecido como as verdades do impronunciável. Muitos povos consideram o culto de Hastur particularmente abominável, mesmo quando comparado aos dos outros antigos. Seus rituais mais importantes envolvem complexos sacrifícios humanos utilizados para contatar ou mesmo invocar o deus fisicamente a um dos seus templos. Decapitações, desmembramento e castração estavam entre os ritos praticados pelos sacerdotes. No que diz respeito à humanidade, o culto de Hastur perdeu considerável espaço para outras entidades, divindades como Cthulhu, Nyarlathotep e Shub-Niggura ao longo das eras. De fato, após a Idade Antiga, o culto de Hastur mergulhou em frequentes períodos de estagnação, chegando quase a desaparecer por completo. Em adição aos cultos humanos, Hastur é servido por raças alienígenas, em especial a raça interestelar conhecida como Byakuy. Essas monstruosidades aladas servem fielmente ao deus, mas não são eles próprios cultistas ou devotos. Estudiosos supõem que os Byakuys são servos de Hastur, talvez escravos condicionados à servidão por algum pacto firmado. Alguns entendem que outro grande antigo, Itaqua, também é um servo de Hastur. As relações de Hastur e de seus seguidores, diferente de outras raças, é tumultuada, para dizer no mínimo. Os Migu possuem uma longa e tempestuosa relação com os cultistas de Hastur, sendo atacados de tempos em tempos, torturados e coagidos. O mesmo ocorre com membros e agentes da grande raça de It, muitas vezes capturados para revelar seus segredos. Os habitantes de Areia, uma raça não humana, também seguiu os preceitos de Hastur por algum momento de sua existência, mas aparentemente essa devoção foi abandonada. Há um vínculo existente entre Hastur e Shub-Niggura. Alguns tomos afirmam textualmente que essas duas entidades em algum momento cruzaram, gerando a terrível semente, as crias que servem a cabra negra. Cthulhu, por sua vez, possui uma relação conturbada com Hastur. Nas ocasiões em que seus servos se encontraram, várias vezes o resultado foram lutas e destruição. De acordo com algumas fontes, Hastur não seria uma entidade consciente, e sim uma força de entropia pura, um princípio cósmico que se contrapõe à ordem e à normalidade e que se alia à destruição cósmica pura e simplesmente. O deus, então, representaria a completa anátema à criação,
Seria uma força caótica, contrária ao princípio gerador cósmico. Ele é a destruição inominável, aquela que devasta as coisas de dentro para fora, agindo de modo sutil, como um câncer dedicado apenas a corroer a matéria da criação.